Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E lógico, né? Todo mundo ainda continua, não tem como não comentar um pouquinho sobre isso, né? Mas todo mundo ainda continua apreensivo com o que vai acontecer no mundo, né? A gente fica meio preocupado realmente, porque os planos todos, de muitas pessoas, né, foram interrompidos e sem certezas de como retomá-los, né? E é o que a gente está vivendo aí com todo esse isolamento e toda a situação incerta, né, e principalmente no Brasil. E a gente tem visto também alguns comentários de que a igreja está querendo fazer ajudas, tal, de máscaras. Esse seria um podcast que eu ia fazer só sobre isso, né? A igreja conclamando seus membros para a produção de máscaras. Muitos membros da igreja têm muitas dificuldades. Já passam por inúmeras dificuldades, né, já estão alienadas dentro do quadradinho que é imposto para que elas fiquem lá dentro. E mesmo assim a igreja utiliza de mão de obra barata, né? Então a gente viu aí em muitos lugares, né, tava falando que a igreja vai fazer com que seus membros, né, façam um mutirão de máscaras. E é complicado, sabe? Eu ouvi um áudio até de um amigo meu num grupo, né, que ele falou que as pessoas iam produzir máscaras, mas nem era para elas mesmas, ia para outras pessoas, sabe? Nem era para membros da igreja, era para as pessoas necessitadas aí, e a gente vê que a igreja faz isso até para que ela possa aparecer, né? Senão, se ela fizesse as máscaras, né? Todo mundo fizesse as máscaras para si próprio, era uma outra coisa. Mas se ela reúne o serviço gratuito de todas as pessoas para que elas produzam máscaras, mas para outra organização, outra instituição, né, para que ela possa sair nos jornais, né? Então e nem é para benefício próprio dos seus membros. A gente vê bastante que a igreja faz isso em outras formas, né? A gente vê bastante, muitas pessoas olhavam realmente com bons olhos, né? As mãos que ajudam, lembra? Ainda tem, né, determinadas atividades na comunidade, mas aquilo nada mais é do que a mão de obra barata, porque quando você vai ver as entrevistas, né, você vai ver no jornal alguma coisa, é sempre um representante, uma autoridade diária, de assuntos públicos da igreja, né, um 70, então é esses aí que sempre vão estar na mídia. Então, várias vezes a igreja utiliza do que ela tem, né, que é a força de trabalho gratuito. Um dia a gente estava falando a respeito da missão, né? Mas os missionários, eles recebem a mesada para trabalhar lá. Você tem ideia o que é trabalhar praticamente 24 horas por dia, por 2 anos, para falar de uma marca e de um produto já pré-estabelecido? É muito cara essa mão de obra. E a igreja, ela tem isso. Ela pega seres humanos na maior na etapa que ela está mais saudável da vida, 18, 19, 20 anos, e manda para um lugar, e ela com todo o vigor, já treinada, né, para o que ela tem que fazer, ela vai e começa a trabalhar pregando a marca da igreja. Mais uma mão de obra quase que barata, né, porque olha o tanto que trabalham, para depois falar, não, mas eles recebem mesada, é uma mesada quase de fome. A gente sabe disso, né? Então, então vários lugares, né, várias etapas, né, de quem viveu na igreja sabe que elas têm um círculo, né, de atividades que ela impõe, que a gente só vê que é o quê? Mão de obra barata, né? Ou gratuita, né? Como no caso dessas produções de máscaras. Mas aqui no podcast eu nem queria falar sobre isso hoje, né? É o que eu falei, né? Esse negócio de trabalhar, a igreja fazer trabalho gratuito, a gente vê a Vânia Mor já falou sobre isso em alguns outros lugares, mas nem é isso que eu quero falar, né? O podcast hoje, na verdade, eu estava pensando em outras coisas, mas essa introdução ficou bem na minha mente, né? A gente falar um pouquinho sobre isso, que a igreja ela abusa, sim. Ela é uma instituição, né? Uma corporação abusadora de seus membros. Só que ela faz isso parecer doce, né? Então a gente vai até entrar um pouquinho no assunto do que a gente vai trazer aqui no podcast hoje. A gente vai entrar no assunto. Eu queria que todo mundo aqui pensasse, quem estiver ouvindo esse podcast aqui, lembrasse, né, que existem vários clubes.
né? Existe aquele clube que você vai lá, tem que pagar mensalidade para você usufruir, aí você vai ter a piscina, né? Às vezes tem uns bailes, você pode ir, e para outras pessoas que não são membros, eles têm que pagar. Então existem clubes. E tem aqueles clubes que a gente vê que não é tão, né? Não tem tanta beleza, não tem tanto requinte, né? Aí você vê que a mensalidade, a manutenção é mais barata, já aqueles clubes caros, né? Então a gente consegue, a gente sabe o que é isso, né? Vocês já ouviram falar o que é um clube, né? Que você paga para poder usufruir. Então tem os clubes que não tem tanto requinte e tem o clube que tem requinte, né? E variam os preços. Aí a gente estava conversando uma vez, né, eu e algumas pessoas, a respeito da igreja. Qual a semelhança da igreja com o clube? A gente poderia chamar a igreja, né? Se você é membro da igreja e está ouvindo o que eu vou falar aqui, eu só queria que você realmente, se quiser estar aqui por curiosidade, ouça esse podcast, mas por favor, com uma mente mais aberta, sem só julgar, tá? Então, voltando aqui no clube, qual é a semelhança da igreja com o clube? A gente vê, por exemplo, que a gente pode chamar a igreja, se a gente for assemelhar ela a um clube, com o clube que tem mais requinte. E a gente vai ver por quê, né? O nome que eu queria dar aqui para a igreja, né, dentro dessa fantasia que estamos fazendo, comparando ela com um clube com muito requinte, é uma corporação religiosa premium. Né? Tudo que a gente vê prêmio, nossa, prêmio, não sei o que, um alimento que a gente foi comer, prêmio, opa, ele tem mais requinte, ele tem mais qualidade, né? Então a gente vai comparar então a igreja aqui, né? A gente vai chamar ela, né, no que a gente vai confabular juntos aqui, de uma corporação religiosa premium. Por quê? Sabe aquela igrejinha que tem na esquina da rua da sua casa? Aquela que era uma padaria, aí fechou e um pastor, alguma coisa, alugaram lá, estão se reunindo. Sempre tem 10, 15 pessoas e eles estão lá orando e tal. Né? Se você pegar essa estrutura e pegar a estrutura da igreja Mormon, né? Você às vezes consegue comparar um certo tipo de clube. Aquele clube que não tem tanto requinte e o clube que tem mais requinte. A igreja, no caso, seria o clube requinte, a igreja Mormon. Então a gente realmente pode chamar a igreja Mormon de uma corporação religiosa premium. Por quê? Tudo que tem um prêmio, ela tem algo mais. Então a gente pode ver dentro da igreja os plus, né? Sabe, quando você está comprando uma coisa, você vai comprar uma casa num lugar premium e o plus você tem a quadra, e o plus a mais é o campo de futebol tal que você tem perto de onde você vai morar. Então a igreja, né, a corporação religiosa premium, ela tem os plus, que é o quê? Que você tem que pagar mais para isso, né? Então se você já está numa corporação religiosa premium, ela é mais cara. Então por isso que ela fala para você dar mais ofertas regularmente. Ela não é diferente, a gente estava até comentando, ela não é aquela igreja que passa uma sacolinha e se você dá o que você tem. Ela religiosamente quer os seus 10%. E quando tem as ofertas de jejum, ela religiosamente ela quer o máximo que você pode dar. Mesmo sem saber para onde vai esse dinheiro. Mesmo até aqueles 100 bilhões de dólares que sumiram. Beleza, será que está lá algum dinheiro que você deu? Foi para esses 100 bilhões de dólares desviados? Né? A gente já falou sobre isso. Se você não sabe desse assunto, pesquisa no Google. Igreja Mormon desvia 100 bilhões de dólares. Tá? Então a igreja ela é uma corporação religiosa premium porque você paga mais para isso. Você religiosamente realmente paga uma parcela. Por quê? Para você ter os plus, né? Para você entrar no templo, o que você tem que fazer? Você tem que pagar a sua parcela, você tem que dar o dízimo, a sua parcela do clube, do premium. Então você pagando, você recebe o plus, né? Aí você consegue ir lá no templo e tal. E ela conseguiu maquiar tudo, que você vai lá no templo, aí você tira suas melhores fotos para o Facebook, para o Instagram. Então você consegue ter o seu plus ali no máximo, né, do poder que esse plus pode te dar. Você vai lá dentro, você tira as melhores fotos para que aquelas pessoas que não conseguiram estar lá, né, fazer até inveja, né? Então, esse aí é um certo plus que tem dentro da igreja premium.
Aí a gente conversando, mas qual a diferença dessa igreja realmente para aquela esquininha que um pastor alugou? A gente sabe que muitas pessoas realmente gostam de Deus. Muitas pessoas realmente gostam de Cristo, independente da religião. Mas uma vez conversando com um amigo, a gente estava conversando que essas igrejas de esquina, que era uma padaria, depois viram o pastor alugou e tá lá 15 pessoas orando. E às vezes, né, tem mais fé do que uma igreja premium, como a igreja Mormon. Porque ela não é cheio de dogmas, ela não é cheio de quadradinhos e cheio, né, principalmente cheio de ritos que te prende de uma tal forma, né, que você fica limitado à adoração naquele formato. Então é complicado porque a igreja realmente você tem que pagar para ter os plus. Então ela tem toda uma estrutura. Aí vem o profeta lá de Salt Lake, vem fazer uma atividade no Brasil, uma reunião especial, e você tem que passar pela entrevista para o bispo para ver se você está pagando a mensalidade do seu clube premium, né, para que você receba um convite para estar nessa comemoração com o profeta que vai vir, que nem teve em São Paulo. Então a gente consegue ver a diferença, né? A igreja, ela consegue te prender com os plus que ela tem, porque ela já te maquiou num lugar premium. Muita gente, né, fala assim, nossa, que igreja, quando vai a primeira vez, toda organizada, aqueles rapazes loiros de plaqueta num canto, e tudo organizado, e tudo tal, tralalá, e aquelas famílias com sorrisos, né, aquele sorriso amarelo, mas porém fica bonito de se ver. E você vê, nossa, que igreja, que corporação religiosa premium. Só que o que vai acontecer? Conforme você vai se emaranhando dentro da organização, você vai vendo que existe os plus que você pode ter ou não de acordo com o quanto você paga, tá? Então religiosamente você tem que estar com suas mensalidades em dia, né? Para que você possa ter os plus. Então não tem jeito, né? Essa é uma diferença que a gente vê na igreja Mormon. Não tem jeito. Existe sim, né? Eu acredito que muitas organizações que não têm essa cara de premium, né, muitas instituições religiosas que realmente, né, elas pregam, né, e tem pessoas boas lá dentro, né, então às vezes você numa simplicidade consegue se encontrar melhor, né, e não dentro de um lugar regido por manuais e que te prende. E olha que bacana, né, a gente vai falar um pouquinho, a Vânia Moore fala bastante sobre isso também, o quanto que a igreja te prende com um plus. Você vai lá, paga a sua mensalidade, o dízimo regularmente, porque se você deixar de pagar, você vai continuar indo no plus, que é o templo, né? Responde aqui no comentário se você continua indo no templo, se você parar de pagar a sua mensalidade ou seu dízimo. Não, você não vai, né? E aí o que acontece? Se você deixa de ir no templo, né, aí você começa a ser aquele mal visto, aquele que, nossa, não estamos mais vendo ele no templo. A própria sociedade dentro da igreja já te exclui se você não tem o plus. Então ali é um determinado crescente por poder, né, de se você consegue adquirir os graus maiores dentro do premium. Né? E como que ela te faz? Voltando, né? Como que ela te prende dentro do plus? Né? Você vai lá, tá na corporação religiosa premium, a igreja Mormon, e você paga as mensalidades em dia e você ganha o plus, vai lá pro templo. Como que ele te prende para que você queira sempre estar nesse plus e não deixe de pagar? Né? Eles falaram assim, peraí, vamos mexer com o psicológico. Né? Durante as apresentações lá no templo, vamos, né, fazer alguém interpretar Satanás e fazer ele olhar no olho de todo mundo que está lá e falar, se você não cumprir tudo que está aqui você está fazendo aqui nesse templo, você estará no meu poder. Pronto. Mais uma coisa inserida dentro da sua mente, né, que vai cravar para sempre ali. E você vai, mesmo até que você saia da igreja depois, mas você sempre vai lembrar um pouquinho disso aí. Não é verdade? Pronto, te prendeu lá no plus. Você vai lá, vai ter que pagar.
sempre para estar lá, para que não aconteça aquele medo que te colocaram de um ator interpretando o inimigo, olhando para você e falando que você vai estar no poder dele, se não seguir tudo daquela forma, se não estar lá sempre trabalhando dentro do templo, que é o plus. Então a igreja ela já tem um pré-estabelecido, né, aonde você tem que estar. Então ela quer que você esteja ali, porque ali é mais rentável. Ela quer que você vá para a missão, porque a missão para ela é mais rentável. Ah, mas lá eles dão almoço, dão uma mesada, mas e daí? Olha o trabalho que é feito. É que nem a Vânia Mor falou uma vez, são executivos de vendas. Hoje vai ver o salário do executivo de vendas por mês, daquele padrão, né? Aquele executivo mesmo que você vai, anda de social e vai falar com as pessoas sobre um produto, vai fazer o acompanhamento pós-venda, vai ver aquilo lá, é o que o missionário faz, vai ver quanto que é o salário de um executivo de vendas. Ah, mas eles pagam uma mesada para ele se manter, não é de graça. Pensem direito sobre isso. Quando você pensar num trabalho missionário, por exemplo, olha o quanto que esses rapazes trabalham. E às vezes eles vão para lugares que não compensa nem colocar no currículo depois. E tudo que a igreja te faz para te prender lá dentro. Então você que fez parte vários anos da igreja, 1 ou 2, né, seja quantos anos fez, você fez parte da igreja Premium. E agora, se você adquiriu o Plus, mas nunca consegui ir para o templo lá dentro, beleza, só não pegou o Plus e tal. Mas o que a gente sabe? Que a igreja ela é seletiva lá dentro dela mesma. A corporação religiosa Premium, que é a igreja, ela tem a seleção lá dentro, né? Por isso que a gente chega em tudo. Tudo é interligado. Agora a gente pode, por exemplo, entrar, né? Não vamos falar sobre isso, mas a gente pode entrar nas panelinhas. Aí existem as panelinhas do que estão sempre assíduos, que estão lá pagando, aqueles que às vezes têm dificuldades de pagar, que precisa da ajuda do bispo, tal, e não sei o que tem, passa por aquela humilhação, às vezes nem consegue ajuda e não consegue pro tempo porque não está pagando o dízimo, que é a mensalidade, aí você vai lá e fica num outro cantinho. Aí vai criando as panelinhas. Então a gente tem que entender uma coisa dentro da igreja. A igreja ela tem uma cara de igreja premium e para você adquirir os plus lá dentro você tem que pagar. Porque o intuito da igreja é estar na mídia e ganhar dinheiro. Às vezes você mesmo da igreja está ouvindo essa frase, pô, que esse cara está falando uma blasfêmia, a igreja pensando em dinheiro. Isso aí é desde Joseph Smith. Joseph Smith ele quis criar um banco com cédulas com a foto dele no dinheiro. Falou para um monte de membro investir, usou o dinheiro, fechou o banco. Muitos perseguiram ele até ele morrer por causa disso, querendo dinheiro de volta. Aí você vem e fala, não, mas não é isso. É complicado, pessoal, né? Eu estava pensando muito sobre isso, eu queria falar sobre isso mesmo, né? Sobre essa organização, né? Religiosa premium, que é a igreja. E seus plus, né? Mas é isso aí, fica a reflexão para que todo mundo possa pensar, né? Que você que está ouvindo esse podcast... quando eu postar no YouTube esse podcast, comente embaixo o que você acha, né? Eu fiquei também de fazer um podcast a respeito de ler alguns comentários, tem muitos comentários legais, as pessoas se abrem aqui, é legal, a gente pode aprender muito, eu aprendo muito quando eu olho alguma coisa, às vezes tem comentários também totalmente contra esse trabalho que eu faço, né? Mas a vida que segue, e eu acho que todas as pessoas têm o direito de se expressar, né? Mas você que conseguiu sair da igreja, que descobriu todas as histórias e não quer mais fazer parte disso aí tudo, lembre-se que você se livrou de uma corporação religiosa com um cara de premium que você tem que pagar para ter o plus lá dentro, né? E se você se sente bem aí dentro, quero pagar mesmo, pagar sempre o dízimo em dia para estar recebendo o meu plus, fica ali. Você está feliz? Fica ali. É o que eu falei, o objetivo aqui não é que ninguém saia da igreja, né? Eu tenho falado muito sobre isso, não precisa sair da igreja não. Eu falei já que o meu objetivo aqui se tiver pelo menos o desejo de querer pesquisar por ter ouvido alguma coisa aqui no podcast, esse é o objetivo. É você saber por você mesmo se você quiser. Beleza, pessoal? Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.